Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Fernandes, eu sou professor de física e eu trabalho ministrando aulas particulares aí para alunos de cursos de engenharias e áreas afins, tá? Estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma pequena propaganda sobre como funciona o meu trabalho, tá certo? O meu trabalho, o foco dele seria sempre o aprendizado de vocês, tá pessoal? Então eu costumo gravar algumas videoaulas aí explicando e dando dicas aí sobre resoluções de algumas atividades e tudo mais. Essas videoaulas elas podem ser para atividade específica, elas podem ser videoaulas para disciplina também, tá? Então eu vou gravar um trechinho desse mapa aqui de eletromagnetismo para vocês entenderem como é que funciona o meu trabalho, tá certo? E caso vocês precisem de apoio aí na disciplina de eletromagnetismo ou mesmo de eletrônica de potência, vocês podem fazer contatos comigo, tá? O meu contato ele vai ficar aqui no descritivo do vídeo, tá certo? Então vamos lá, eu vou resolver a questão número 1 aqui do mapa, que ela é uma questão um pouco mais tranquila, ela é mais teórica, e a gente usa um simulador para a gente poder fazer, né? Então, no texto do mapa aqui foi colocado um link para vocês acessarem esse simulador, tá? Então, vocês podem clicar nesse link diretamente aí, ou se por acaso ele não estiver funcionando, vocês podem abrir o Google aqui, tá? E digitarem no Google, eu digitei desse jeito aqui, ó, Lei de Coulomb, pet.colorado, tá certo? E aí o primeiro site que aparecer aqui, ele já vai direcionar vocês para o simulador, certo? Vamos esperar ele carregar aqui, ele demora um pouquinho. E a primeira tela que vai aparecer aqui para vocês vai ser desse jeito aqui, ó. Aí vocês vão dar um play aqui, tá? No nosso simulador e ele vai iniciar ele ali com duas cargas. Beleza? Depois que ele abriu, pessoal, aí vocês vão, seguindo as orientações ali do texto do mapa mesmo, tá? Vocês vão selecionar aqui escala macro. E ele vai abrir essa tela aqui onde nós temos duas cargas, tá certo? Então o texto do mapa ele vai pedindo para que vocês modifiquem essas cargas, distância entre elas e tudo mais, tá? Então, ó, ele inicia, tá certo? Com essa distância aqui padrão, as duas cargas estão aqui ó, na posição 4 e 7, nós estamos aqui trabalhando com centímetros, tá? E a primeira tela que vocês vão ter aí, ele vai estar dando pra gente o valor da força entre essas duas cargas, que é calculada pela lei de Coulomb, tá? Então, gente, ela está setada aqui nesse valor de 319,557, beleza? E aí, gente, ó, só para vocês entenderem, tá? Então, coloquei aqui um arquivo, e aí ele tem algumas perguntas ali que ele vai pedindo para que a gente resolva, tá? Eu fui montando o arquivo mais ou menos desse jeito aqui que vocês estão vendo. Então, ó, na primeira questão é para a gente selecionar o campo de valor das cargas e atribuir o valor de menos 3 microcoulomb para a carga da esquerda, e mais 3 microcoulombs para a carga da direita, tá? E para a gente dizer o que foi observado aqui em relação a isso. Pessoal, eu tirei um print da tela aqui do momento inicial, tá certo? Do simulador, tá? E depois eu fui colocando prints aí da tela de todos os momentos ali que nós fomos tendo, beleza? Vou mostrar para vocês rapidamente como é que o simulador funciona. Então nós temos que colocar ó, na esquerda menos 3 microcoulombs e na direita mais 3 microcoulombs. É bem tranquilo, tá? Vocês conseguem mexer nele aqui, ó, clicando, tá certo? Nesses valores, ó, nessas setinhas aqui. Então eu vou deixar essa daqui em menos 3, ou vocês podem arrastar o cursor aqui também que funciona, tá? E essa daqui ele pediu pra gente colocar em 3 microcoulombs, beleza? Então, ó, observem que o valor da força ela foi modificada, tá? Conforme a gente esperava, né? E aí, gente, como as cargas elas foram reduzidas, eu quero que vocês entendam que o valor dessa força ele depende primeiramente do valor das cargas, ele é proporcional ao valor das cargas, né? Então a gente acabou percebendo uma redução aqui, ó, no valor da nossa força, porque as cargas elas foram reduzidas em relação à configuração inicial do simulador, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês uma sugestão aqui de respostas, né? Porque a gente vai ter que ir falando aí passo a passo o que acontece, né? Então, eu coloquei uma situação assim que o simulador ele inicia configurado com essa força, 319,555, tá? E aí, pessoal, a gente observa que quando a gente ajusta os valores das cargas, né? A magnitude da força, ou seja, o valor da força em cada carga, ela é reduzida. Então, isso aqui vai acontecer, né? Porque essa força ela é proporcional ao módulo das cargas, tá? E elas foram reduzidas, né? Em relação à configuração do simulador. Então, eu tirei um print aqui novamente, tá?
com essa configuração que ele nos disse, né? Ó, a gente vê nitidamente aqui que a força foi reduzida, beleza? E temos uma justificativa aqui que serve como uma sugestão de respostas, tá, pessoal? Então, claro que trata-se de uma sugestão e seria muito interessante que vocês modificassem esse texto aqui, mas acima de tudo entendessem, né, que justamente porque a lei de Coulomb ela vem do produto entre as cargas, é diretamente proporcional ao produto entre elas, tá? Então aí, pessoal, ó, eu nem vou mais mostrar lá no simulador, mas depois nós vamos ter que fazer uma movimentação aqui entre essas cargas, né? Por exemplo, ó, na questão número 2, ele pede para a gente fazer o seguinte, tá? Para a gente posicionar as cargas aqui na posição sugerida pela tabela e é para a gente relatar aqui a observação em relação à posição e a distância, né? Que seria a separação entre as cargas. Como que essa força ela foi afetada, tá? Então, ó, na primeira posição que é a sugerida, o simulador pede para a gente colocar uma carga na posição 4 centímetros, eu coloquei aqui, é só clicar na carga e arrastar, tá, pessoal? E a outra aqui numa distância de 8 centímetros, ó, beleza? O simulador automaticamente vai mostrar a força para a gente, tá? Ó, não foi mudado os valores da carga, e ela deu esse número aqui, ó, 50,555 newtons, tá? Então aí depois, pessoal, numa segunda posição, ele pede para a gente mudar a posição das cargas, ó, para colocar a carga número 1, essa azul, na posição 2, e a outra carga na posição 6. E é para a gente dar uma olhada no que acontece com a força. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então coloquei na posição 2, na posição 6, e eu quero que vocês observem que a força ela se manteve constante aqui, ó, independente da posição onde as cargas estavam, tá? Por que isso acontece, pessoal? Gente, vamos pensar o seguinte, né? A força, ela depende da distância entre as cargas, isso é verdade. E eu quero que vocês percebam que a distância entre elas ela foi mantida constante, ó, ou seja, nós tínhamos 4 centímetros de distância uma da outra aqui em cima, e nós temos 4 centímetros ainda de distância uma da outra aqui na figura de baixo, tá? Então deve ficar bem claro para vocês que não depende da posição onde as cargas estão, tá certo? Mas sim depende da distância em que as cargas estão umas das outras, ó, tá? Então, eu coloquei aqui como uma sugestão de respostas, né? Então, na primeira posição, o simulador apontou que a magnitude da força era 50,555. E na segunda, ela manteve o mesmo valor, né? Então, ó, o valor da força ele se manteve constante, tá? Porque ela não depende da posição em que as cargas se localizam, né? Como tinha dito para vocês, mas sim da distância entre elas, tá? Então, como a distância ela se manteve constante, né, ou seja, 4 centímetros aqui, tá? A força ela também não sofre alteração, beleza? Então, façam um experimento lá para vocês verificarem, né, que isso de fato acontece, até mesmo para vocês conseguirem colocar esses prints aí na resposta de vocês, que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Então, ó, aí na questão 1C, nós tínhamos que duplicar o valor do módulo das cargas. E é para a gente relatar o que aconteceu com o módulo da força entre elas. Pessoal, duplicar, vamos fazer o seguinte, né? Aqui estava menos 3 e aqui estava mais 3 microcoulombs. Então, ó, percebam aqui que o que eu fiz foi, eu deixei elas na mesma posição, tá? Não foi alterada a posição delas, mas nós duplicamos aqui, ó, as duas cargas. Essa foi para menos 6 e essa aqui foi para mais 6. Pessoal, o que acontece com a força aqui foi o seguinte, ó, quero que vocês percebam que antes, né, ela estava 50,555, tá? Quando a gente duplicou, certo, as duas cargas, ela veio para 202,220. Se vocês dividirem esse 202.220 pelos 55 aqui, ó, 50.555 que estava antes, vocês vão ver que dá 4. Ou seja, a força, pessoal, ela foi aumentada 4 vezes aqui, ó, tá? Por que isso aqui aconteceu, gente? Porque é o seguinte, né? O valor dessa força, de acordo com a lei de Coulomb, ele é calculado multiplicando-se as duas cargas. Ele é proporcional ao produto, né, entre o valor das duas cargas. Então, se eu dobrei a primeira e se eu dobrei a segunda, ou seja, eu tenho o dobro da primeira multiplicada pelo dobro da segunda. Então, consequentemente, nós vamos ter 4 vezes aqui o resultado dessa multiplicação, tá? Então, ó, coloquei aqui como uma sugestão de respostas, tá? Então, o módulo da força mudou, né, deste valor para este aqui, o que corresponde a um valor de 4 vezes maior. Então, isso se justifica, pois, né, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos das duas cargas, ou seja, ao produto dos valores, né, das duas cargas.
Então, ó, como as duas elas foram duplicadas, o resultado é multiplicado por 2 por causa da primeira carga e por 2 novamente por causa da segunda carga, ou seja, então o resultado ele acaba sendo multiplicado por 4 aqui, tá? Beleza, gente? Então aí na 1D aqui, ó, é para a gente manter o valor de Q1 igual a menos 6, né, que a gente já tinha calibrado ali anteriormente, Q2 igual a mais 6, e é para a gente arrastar as cargas de modo que a distância entre elas seja de 8 centímetros, tá? E verificar o valor da força após esse afastamento. Pessoal, então foi o que eu fiz aqui, ó, tá certo? Eu coloquei uma carga na posição 1 e eu deixei uma distância de 8 centímetros aqui na carga 2, ó. Então coloquei uma na posição 1 centímetro e a outra na posição 9. Pessoal, vejam bem o que acontece com o valor da força aqui, ó, tá? Ela estava 202,220 em uma distância de 4 centímetros, tá? Quando a gente colocou uma distância de 8 centímetros entre elas aqui, ó, o que aconteceu foi que nós dobramos a distância, tá certo? E pessoal, quando a gente dobra a distância, a força ela não cai pela metade, ela cai 4 vezes. Percebam que ela está 4 vezes menor aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque o valor da força, ela varia de forma inversamente proporcional à distância entre as duas cargas ao quadrado, tá? Ou seja, na equação de Coulomb, tá? O produto das cargas é dividido por R ao quadrado, tá certo? Então, se você dobra a distância, alguma coisa que é dobrada elevada ao quadrado, ela fica valendo 4 vezes, né? Então, se você dobrar a distância, a força que você tinha antes, ela vai ser dividida por 4, tá certo? Então, aqui, ó, como uma sugestão de respostas, né? O módulo da força, ele mudou de 220, né? Ponto 220 para 50,555. O que corresponde a um valor 4 vezes menor. Isso se justifica, pois, né, a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Tudo bem, pessoal? Então, se você dobra aqui, a força ela é reduzida 4 vezes, tá? Se você triplicasse a distância, ela seria reduzida 9 vezes, né? Porque é ao quadrado, e assim por diante, tá? Então, coloquei aqui, ó, uma ideia, né, de resposta aí. Como a distância ela foi dobrada, a força ela é dividida por 4, tá? Então, vocês podem dar uma complementada aí, de acordo com o conhecimento de vocês e tudo mais, tá? A nossa última aqui, ó, a 1E, é para a gente substituir a carga Q1, né, essa primeira aqui, tá certo? Por um valor positivo, ou seja, para colocar 6 microcoulombs aqui nela, ó, tá? E é para a gente verificar o que acontece com o módulo e a direção da força que Q1 exerce em Q2. Pessoal, são duas perguntas em uma aqui, tá? Então, a primeira parte, ó, vamos lá. Eu modifiquei aqui para 6, beleza? E eu quero que vocês... Ó, a distância ainda continua 8, tá? Foi a distância anterior. Eu quero que vocês percebam que o módulo da carga não mudou. Ó, aliás, o módulo da força não mudou. Ó, continua valendo 50,555. Só que, ó, percebam a flechinha, pessoal. Agora ela está apontando para a esquerda aqui, ó. E essa daqui ela fica apontada para a direita. Vamos dar uma olhada no que a gente tinha antes, ó. Essa daqui ela ficava apontada para a direita, beleza? Por que isso está acontecendo, gente? Bom, quando a gente estava aqui em cima, uma carga era negativa e a outra carga ela era positiva. Então, existia uma força de atração entre elas aqui, tá certo? Como aqui embaixo, pessoal, eu modifiquei, tá, o sinal da carga, agora nós colocamos uma carga positiva, o valor não muda, porque ele mudaria só se a gente mudasse o valor das cargas, tá? Mas o valor em módulo delas continua igual. Porém, o que altera aqui é a direção da força, né? Agora ela é uma força de repulsão, porque as duas são positivas, tá? Então, ó, na primeira situação, o módulo da força permaneceu igual, tá? Isso se justifica porque o valor da força ele depende do módulo das cargas, ó, e não do seu sinal. Então, porém, a direção ela foi invertida, já que agora elas possuem o mesmo sinal. E se repelem mutuamente, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o módulo, falou sobre a direção, tá? Que Q1 exerce em Q2, beleza? Lembrando que Q2 exerce a mesma força em Q1, né, pessoal? É lei da ação e reação de Newton aqui, né? Mas vamos lá, em seguida é para a gente arrastar a carga Q2 aproximando ela de Q1, ou seja, para pegar essa carga e aproximar ela de Q1. Ele não falou o valor, tá? Mas é só para a gente arrastar ela mais para cá, tá? Para a esquerda. E é para a gente verificar o que aconteceu com o módulo da força que Q1 exerceu em Q2. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu puxei ela, por exemplo, até a posição 4 aqui, ó, tá? Uma posição aleatória.
Percebam, pessoal, que como era de se esperar, né, a distância entre elas foi reduzida. Consequentemente, o valor da força, tá, ele aumentou. E ó, observem aqui até mesmo pelo tamanho da flechinha aqui, ó, que indica o vetor da nossa força, né? Então, como a carga ela está mais próxima, tá certo? O valor da força ele aumentou, mas eu quero que vocês continuem entendendo que as cargas ainda são positivas as duas. Então, a força ela continua sendo de repulsão, tá certo? Então, aí coloquei aqui um print dessa tela também, tá? E vamos lá, na segunda situação, a gente percebe que a magnitude da força ela cresce, porque a distância ela foi reduzida, né? Porém, ela continua sendo aqui de repulsão, beleza? Bom, ficou resolvida a questão número 1, ela é bem teórica, assim, né? Basicamente a aplicação ali da lei de Coulomb, tá? E aí, se vocês, por acaso, conforme eu tinha dito, precisarem aí de um apoio nessa disciplina de eletromagnetismo, também de eletrônica de potência, é só fazer contato comigo, tá certo? Então aí eu explico para vocês certinho como que esse trabalho funciona, tá? E aí eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar e vocês vão gostar bastante do meu trabalho. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima.